Cardiologista Jaqueline Issa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Natália. Doutora, no Brasil tem 21 milhões de fumantes. Acho que a pergunta principal é o que fazer? Quem quer parar de fumar, o que tem que fazer? Bom, a primeira coisa é não ter medo de parar de fumar e pedir ajuda quando percebe essa dificuldade em parar. Hoje, esse número de fumantes no Brasil, apesar de ser esse número de 20 milhões, reduziu bastante. O Brasil é campeão mundial em redução do número de fumantes. E quem sobrou? Geralmente são pessoas com alto grau de dependência, que têm dificuldade em parar. E muitas vezes você jogar para o fumante essa responsabilidade dele lidar com essa situação sozinho é muito angustiante, né? Ele passa para frente, fica esperando o que é muito ruim, uma doença, algum fator de motivação a mais para que ele possa pensar em querer parar de fumar. Isso é muito ruim. Então, a primeira dica que você dá, doutora, é o quê? Procurar um médico. Com certeza. Percebeu a dificuldade? Claro que a maior parte dos fumantes brasileiros são muito conscientes da necessidade de parar de fumar. Realmente só não param em função da dependência à nicotina. Muitos tentam, dói no bolso fumar. Hoje o preço do cigarro é caro. Então, todos eles têm essa consciência, tanto do custo que o cigarro traz, do custo à saúde que vai ter no futuro. O que de fato impede que essas pessoas parem de fumar é o grau de dependência. Aí a necessidade de encarar o tabagismo como doença e sair atrás procurando onde tem serviço, onde pode ser atendido. E claro que, da nossa parte, cabe aperfeiçoar o tratamento do tabagismo. E isso é nosso trabalho lá no INCOR. Cada vez trazer novidades que permitam que a taxa de sucesso do tratamento seja mais elevada. Tá, e lembrando que a gente está ao vivo, se alguém tiver dúvida pode mandar, que a gente pergunta aqui para a doutora. Doutora, agora vamos esclarecer um pouco de como que é o tratamento, né? A gente fala que precisa de tratamento, precisa de tratamento. Primeiro, todo mundo precisa de tratamento ou tem gente que consegue parar por conta? Basicamente, eu diria que a maior parte das pessoas, ela fez uma tentativa. Hoje eu não vou fumar. E aí ela sente aquela dificuldade, que seria o quê? Uma fissura, um desejo incontrolável, uma alteração do humor, né? Fica irritado, impaciente. Então, ele suporta aquilo por uns dias, depois ele não suporta mais. Esse paciente é o nosso paciente, ou seja, esse é o paciente que precisa ser amparado para conseguir parar de fumar. E o tratamento dura quanto tempo? De 3 a 4 meses. Isso que é legal, porque a gente trata doença, eu sou cardiologista, trato colesterol, pressão alta, e é remédio o resto da vida. Então, tabagismo não. O tratamento do tabagismo é legal porque é 3 a 4 meses. E aí a pessoa nunca mais volta? Não, a maioria não volta. Por quê? Porque nessa abordagem que a gente faz, além de usar medicamentos para atenuar os sintomas de abstinência, outra coisa importante é doenças associadas que o paciente não sabe, geralmente relacionadas ao humor. Então, as pessoas que fumam têm muito mais distúrbio de ansiedade, muito mais quadros depressivos e muitas vezes isso está relacionado à recaída que você falou. Então, a abordagem inclui não só você tratar muitas vezes o sintoma de abstinência, esse conjunto de sintomas que são difíceis, da pessoa mesmo super motivada, eu vou parar de fumar, começa a enfrentar essa dificuldade e ela acaba voltando, porque não suporta sentir aquele mal-estar. Então, tratar o humor do indivíduo é fundamental para que previna-se a recaída e o ganho de peso também, outro fantasma. As mulheradas não querem saber de ganhar peso, não. Sim, ninguém quer parar de fumar. Aliás, a pessoa quer, mas morre de medo de... Sim, é uma situação, e não é uma fantasia, ela percebe no dia a dia. Principalmente nos que pararam por conta própria. A média de ganho de peso em quem para sem tratamento adequado é de 10 a 15 quilos. Então, e com tratamento? Com tratamento você minimiza isso, é de 3 a 4 em pacientes que perdem peso. Por isso que eu estou falando, hoje o recurso terapêutico é muito importante, porque, como eu falei que existe tabagismo e um distúrbio associado, por exemplo, ansiedade. A ansiedade, ela não causa só tabagismo, ela causa obesidade. Então, se você não tratar o distúrbio de base, que é a ansiedade, fatalmente você vai deixar ele até parar de fumar, mas ele volta a sua energia, a sua concentração em algo que controle a ansiedade, que é o quê? A comida. Então, essa abordagem que inclui a medicação do tabagismo e fazer uma avaliação desse estado emocional do indivíduo, da necessidade ou não de tratar com medicamento, às vezes não é necessário. Uma coisa interessante que até em função eu estou participando do congresso da SOCESP de cardiologia, e minha aula é tabagismo e estresse. Todo fumante sabe que o cigarro acalma. Agora, o que os fumantes não sabem é que os fumantes ficam mais estressados porque fumam. Aliás, a gente está agora, o Geilson está assistindo, a gente acabou de escrever perguntando uma coisa. Diz que parou de fumar há 2 meses, mas ele está sentindo muita ansiedade. Sim. O que ele pode fazer? Primeiro, é normal sentir ansiedade? O que ele pode fazer? Então, a ansiedade, ela é tanto um sintoma de abstinência, que é, por exemplo, eu paro de fumar, eu vou ter uma ansiedade porque meus neurotransmissores estão desacomodados.
Então, essa é uma ansiedade que melhoraria com medicação antitabaco. Mas, às vezes, por isso que ele precisa ser avaliado, que eu diria para você, você precisa passar por um médico para te avaliar. Se essa ansiedade que você está sentindo é relacionada ao sintoma de abstinência ou não, ela é relacionada porque você tinha um distúrbio da ansiedade e você se tratava fumando. Ele tira o tratamento dele, entre aspas, que é usar a nicotina para aliviar o humor dele, mas como ele não tem nada no lugar, isso sobra. Agora, coisas que melhoram a ansiedade, atividade física melhora a ansiedade, conversar com as pessoas, falar dos problemas, ter alguém com quem compartilhar, porque o fumante também tem um péssimo hábito. Ele compartilha com o cigarro. O fumante tem um problema, ele se isola, fuma e resolve o problema, ele e o cigarro. Então, essa é uma nova atitude que o fumante tem que vir. E na avaliação, claro que quando a gente fala vou tratar a ansiedade, não significa só usar medicamentos, mas uma abordagem mais complexa, que muitas vezes você muda uma rotina, você melhora isso, né? Então, as dicas são aí. Atividade física sempre é bem-vinda, porque é um importante fator de redução de ansiedade e equilíbrio emocional até das pessoas. Então, às vezes, você tem que aliar o medicamento também com uma psicoterapia. É bem-vinda. Na verdade, quando você está fazendo a abordagem do tabagismo, né? Eu falei nesses 3 a 4 meses, ele é um processo contínuo. E são muitas visitas médicas. Em média, o paciente passa quinzenalmente, e isso são 5 a 6 consultas num período de 3, 4 meses. Então, essa interação médico-paciente, muitas vezes traz o conforto que o indivíduo precisa. Precisa ser amparado, ouvido, ele precisa falar quais as dificuldades que ele está sentindo. Então, isso é uma forma de suporte. Então, o tratamento do tabagismo, ele tem êxito lá na nossa instituição, porque ele envolve o uso de medicamentos quando necessários, e é muito frequente isso, e o suporte, na medida que você percebe como o indivíduo está, uma mudança comportamental que a gente pede para o indivíduo, a partir de um certo momento que ele está com os receptores bloqueados, sem estar fissurado, ele levantar e fumar sozinho, isolado, diferente da forma como ele fumou a vida inteira, sentado, no bem bom, tomando cerveja. Então vamos lá. Essa é uma pergunta importante para quem está nesse processo de parar de fumar. O que a pessoa tem que fazer? Ela tem que parar de ir para o bar, de repente, se é no bar que ela fuma mais? Então, é engraçado que como a gente medica o paciente, isso é uma coisa interessante, porque na maior parte dos conselhos que as pessoas dão, eles só dão conselhos no sentido de mudar o hábito, mas não muda a parte química da cabeça. Então, o que acontece? O indivíduo, mesmo fumando o que a gente chama de castigo, sem medicamento, para ele é horrível, porque cada vez que ele vai fumar, ele é recompensado. Então, ali eu reforço um comportamento que eu não queria reforçar. Diferente de quando você medica a abstinência, que você vai lá com o medicamento que eu bloqueio o receptor de nicotina, e o indivíduo, ao fumar nessa situação desconfortável, que seria em pé, sozinho, sem nada, como tem um bloqueio químico, a hora que ele vai fumar nessa condição medicado, ele percebe que aquilo não é mais prazeroso, não é agradável, então eu quebro um reforço de condicionamento. Então, isso é muito diferente. Então, essa técnica... fumar solitário, não fumar com as outras pessoas, não fumar com um café, então, não fazer isso é válido, principalmente quando você está com o teu receptor bloqueado. Tá. Porque nessa outra condição, você acaba fumando menos. A lei antifumo mostra claramente isso. Ela restringiu o ambiente e as pessoas passaram a fumar mesmo. Mas por que elas não pararam de fumar? Porque elas são viciadas. E aí o que aconteceu? O cigarro desses momentos passa a ser o melhor cigarro do dia. Se tornam condicionamentos de recompensa. Então, o indivíduo já fica esperando ele sair do trabalho ou a hora do que ele faz o break para descer e fumar, ou na companhia de outras pessoas ou não. Então, na verdade, essa mudança comportamental, ela é importante quando você trata a parte química. E aí você tem um efeito bem positivo, porque a pessoa percebe que aquele comportamento que antes era necessário, ele se sentia confortável, deixa de ser, esvazia o desejo de fumar. Então, por isso que eu não dou dica para parar de fumar. E essa estratégia ela é válida se eu estou bloqueando bem o receptor de nicotina, se eu estou compensando bem os níveis de dopamina do paciente para ele não ter fissura, você entendeu? Então, a gente alia a parte química com a parte comportamental. E aí sim, porque uma coisa manca da outra, tanto você dá remédio não faz ninguém parar de fumar. Você vai na farmácia, compra um remédio, você vai parar de fumar? Difícil. Por isso que é aliado a técnica comportamental, uma boa medicação e conhecer cada paciente, porque cada um tem uma necessidade. Agora, algumas estratégias que são famosas, eu não sei se elas funcionam, mas assim, sempre que você tiver vontade de fumar, tome uma água, masque um chiclete, sai para não sei o quê. Essas dicas são estratégias, mas como eu volto a afirmar, quando o paciente está medicado, quando o paciente está procurando fazer isso por conta própria, é torturante. Então, assim, eu não recomendo isso porque o paciente é sofrido para ele. Claro que se ele consegue fazer isso, para de fumar bebendo água, ótimo, mas
Quantos fumantes dependentes conseguem fazer isso? É um número pequeno. Agora, durante o tratamento, você tratou a fissura, sobra o quê? Um reflexo de condicionamento, onde daí a beber água, pensou no cigarro, a gente fala para ele, pensou no cigarro, faça outra coisa, põe outra coisa no lugar, o beber água é bem-vindo, porque qualquer coisa que ele faça, como ele está medicado, o circuito cerebral dele está funcionando, ele consegue ter essa distração, não tem fissura. A fissura, por mais que ele queira controlar, ele não consegue. Ele é tomado por um desejo de fumar, ele tenta fazer outra coisa, mas eu costumo dizer, é o encosto, né? Para onde ele vai, a vontade vai atrás. E a água é melhor que cigarro, obviamente, né? Então, sem dúvida. Agora, doutora, sobre a fissura dura quanto tempo? Para quem não se medica. Isso, para quem não se medica, dura uma eternidade, segundo os fumantes falam. Dura minutos, 2, 3, 4, ele é recorrente. O que é a fissura? Então, é um desejo incontrolável de fumar. Tá. É um desespero, o indivíduo bate aquela vontade, é que nem vontade de ir no banheiro. Tem uma hora que você não aguenta, é isso que acontece com as pessoas. Então, quando a gente fala do universo de fumantes, tem a ver com o quê? A capacidade de tolerância de cada um, as situações emocionais que ele está vivendo, entendeu? Então, é um conjunto de fatores que interfere tanto nessa conquista do parar de fumar. E tem as pessoas que são abençoadas, que são os famosos portais, né? Que, por exemplo, ele vê alguém morrer de alguma doença, aquilo para ele abre um portal. Que bom, a gente fica muito feliz quando acontece. Que é o camarada que chega e fala para você, nossa, eu joguei o cigarro fora, nunca mais fumei. Maravilhoso, é um portal que a gente chama. Gravidez é um portal. Só que as mulheres não entendem que depois que o neném nasce, aproveita isso, não, elas ficam esperando o neném nascer para voltar a fumar. Mas a gravidez é um portal, doença é um portal. A taxa de sucesso de você ter um infarto e parar de fumar é 50%. Agora eu te pergunto, você vai esperar ter um infarto para tomar remédio para colesterol, remédio para afinar o sangue o resto da vida? Passar no médico 3, 4 meses? Não precisa nada disso, né? Então, remédio para parar de fumar, o tratamento 3 a 4 meses? Em média, 3, 4 meses. E depois nunca mais você usa aquele remédio? Não, a não ser, obviamente, se tiver uma recaída. Mas... Exatamente. A abstinência, ela dura 12 semanas, ela tem um pico de ação que é da 4ª até a 8ª semana e depois ela vai caindo. E o próprio paciente, quando ele usa a medicação, ele fala, meu Deus, ele fica tão fascinado pelo quanto o remédio é confortável, ele fala, não vou parar de tomar esse remédio nunca, não. A gente fala, não, você vai parar. E ele, no correr do tratamento, é engraçado, que ele vai pulando dose, esquece até. Você vê que uma dependência dele vai se esvaziando, que ele mesmo se sente tão confortável, que no final do tratamento, 10ª semana, 11ª semana, ele já começa, às vezes, a esquecer, esqueci a dose. Por quê? Está confortável, ele percebe que tem segurança. Então, tabagismo é uma dependência química, é uma dependência comportamental, uma dependência também social, dependendo do contexto que você está inserido. E o tratamento tem efeito colateral? Todo tratamento tem algum efeito colateral? Sim, existem restrições ao uso. Por exemplo, a gente tem um medicamento que é a vareniclina, um medicamento fantástico, né, que surgiu em 2007. Eu falo isso porque eu comecei a tratar fumante quando ninguém tratava. Doutora, foi uma que trouxe o Dia Mundial Sem Tabaco para o Brasil, não foi? Exatamente. Hoje a gente está comemorando 25 anos dessa data. O INCOR foi a primeira instituição a divulgar essa data com uma grande expressão de mídia, porque o nosso diretor é a doutora Adib Jatene, e ele encampou essa ideia, depois foi ser ministro da Saúde, ele que começou com a política pública vencedora que o Brasil tem. Então, pessoas com cabeça, inteligência e percebendo que cigarro não estava com nada, né? Então, eu comecei nessa época, eu era cardiologista, me deram esse tema para falar no INCOR, tabagismo, é seu, eu virei para o lado, não tinha ninguém atrás de mim, era meu mesmo, então eu vou resolver isso. E comecei a estudar o assunto, vi que estava começando reposição de nicotina, então eu comecei lá, reposição de nicotina, eu já ficava feliz, mas era pouco. Aí veio a bupropiona, fiquei mais feliz, mas ainda era pouco. E veio vareniclina, eu fiquei mais feliz ainda, e os pacientes mais felizes porque tirou a fissura. O primeiro remédio que tirou a fissura. Só que ele é tão potente que ele bloqueia o receptor de nicotina. Então, você perguntou quais os riscos que tem. Então, você imagina um indivíduo que está deprimido, está ansioso e está usando a nicotina sem usar nenhum outro medicamento, que ele nem sabe que ele está assim, e você toma um remédio como a vareniclina, que bloqueia o receptor. Vamos ter problema, porque a nicotina que usa para controlar a ansiedade, a depressão, não vai funcionar. E aí você vai ter o que você tem em relatos na literatura, que até motivou o FDA, que é o órgão regulamentador nos Estados Unidos de medicamentos e tratamentos, a solicitar à própria empresa, a Pfizer, né, que produz o medicamento, um estudo, que a gente até participou desse estudo no Brasil, para avaliar se ele era seguro como tratamento de tabagismo para pacientes com e sem doença psiquiátrica. E nós fizemos esse estudo, foram com mais de 10 mil pacientes, muito bacana esse estudo, usando as 3 formas de tratamento e placebo junto.
Você não sabia se o paciente estava usando adesivo verdadeiro, tomando vareniclina verdadeira ou bupropiona. O estudo mostrou claramente que tanto o paciente psiquiátrico como sem doença psiquiátrica, o medicamento é seguro. Qual que era a grande questão? O paciente com doença psiquiátrica, para usar o remédio, tinha que estar com a doença tratada, com a doença estável. Por isso sempre é importante ter acompanhamento médico. Sem dúvida. Então, não é remédio que faz ninguém parar de fumar, é tratamento, né? Entendi. Doutora, tem muita gente perguntando. Meu Deus, que bom. O que você imagina? Cigarro eletrônico? Nada. Não façam isso. Então, aqui no Brasil está proibido. Cigarro eletrônico Tem gente que traz do exterior, né? Não dá para a gente ignorar. Então, o cigarro eletrônico, ele veio com a marca, né, colocado pela indústria que vende e fabrica, como um produto seguro. Nós, da classe médica, não temos temos a total desconfiança de que essa segurança de fato existe. O fato de ter menos produtos tóxicos não quer dizer que confira segurança ao indivíduo. E o que pior, que traz mais receio, é a dependência. A pessoa só consegue fazer o Swift, a troca, né? Porque, na verdade, ele está recebendo nicotina em altas concentrações, muitas vezes até mais que o cigarro, porque como não tem restrição social, é vapor, e hoje os equipamentos melhoraram muito, né? Tem bateria que a voltagem, a amperagem é muito alta, então o vapor que ele produz e a capacidade de liberar nicotina é muito elevada. Então, o indivíduo consegue deixar de fumar um cigarro comum, mas na verdade ele troca. A gente teve a oportunidade de avaliar fumantes de cigarro eletrônico e quando a gente dosa a nicotina na ponta de dedo dessas pessoas, a concentração é semelhante da concentração que ele fumava os cigarros pregressamente. Então, para o cérebro, traz igual, é nicotina em alta concentração do mesmo jeito. Agora, o que de fato não tem é monóxido de carbono. Agora, nicotina, ela tem efeitos cardiovasculares. Então, assim, vamos explicar. Não tem o monóxido, então, em tese... Uma parte, teoricamente, seria, não tem monóxido, é uma grande coisa? Sim. Mas o que porque tem não lá... dá câncer de pulmão, que é o... Não, câncer não. Você tem doenças relacionadas ao monóxido, ao catrão, que você não teria. Mas o que tem alta concentração no cigarro eletrônico e no aquecido? Nicotina. E dá problema no coração. E a nicotina, a gente sabe, em alta concentração, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, é arritmogênica. Então, pera lá. Qual o impacto disso na vida das pessoas? Quando o pessoal trocar de vez, vamos dizer assim, nós vamos saber o impacto com o tempo. Então, por isso que os órgãos aqui no Brasil não foi permitido, porque a gente está de olho para avaliar o que vai acontecer no mundo com esses novos produtos. Tá, a gente estava falando antes de pessoas que trocam, então que fumavam cigarro convencional e foram pro eletrônico. Agora, e as pessoas que começam com o eletrônico? Então, essa é a grande questão. Então, no Brasil, o número de usuários, de novos usuários, vem caindo. Por quê? Porque o produto já foi massacrado, né? Você compra um produto, tem um cara lá com câncer, é um produto que não é difícil de vender, né? A criancinha vê desde pequena a embalagem. Então, é um produto, vamos dizer assim, entre aspas, do ponto de vista de marketing, morto, né? Cigarro convencional. O eletrônico não, como vem com esse disfarce, ele tem atrativo de aroma, paladar. Escolha o seu sabor. Você tem um camarada tão evoluído aqui que ele coloca os sabores que ele quer, ele faz uma coisa personalidade. Então, isso para o jovem, para o adolescente, é um convite, né? À experimentação, uso. Só que o que tem lá dentro vicia, e vicia muito, e traz problemas, inclusive, do ponto de vista psiquiátrico. A gente não sabe quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, mas é bem provável que, como os fumantes têm muito mais doenças psiquiátricas associadas à depressão e ansiedade, talvez essa nicotina nesse cérebro jovem, né, virgem, vamos dizer assim, promova essas alterações que impactem no equilíbrio emocional do indivíduo mais tarde. E geralmente essa é a fase da vida mais perigosa, inclusive, sem né? dúvida, Que são as iscas, né? Sim, é isca. O seu cérebro está em formação, você começa a usar uma droga psicoativa, aí você vai relacionar ela para você estudar, para você se concentrar, depois inicialmente para você se divertir, né? Mas depois ela vai tendo outros usos na medida que o indivíduo é vulnerável à dependência. E o ser humano é vulnerável à dependência. De cada 10 pessoas que fumam, 90 têm um alto grau de dependência. Aí começa a usar em outras ações cognitivas, para ter atenção, para espantar o sono. Vou ter que estudar. Quantos colegas meus médicos começaram a fumar na faculdade de medicina, né? No passado, né? Que não tinha essa advertência toda. Por quê? Para poder estudar, ficar concentrado, usando os efeitos psicoativos da nicotina. E doutora, nosso tempo está acabando, infelizmente, Desculpa. mas tem uma última pergunta que é assim, tem muita gente que fala, eu não fumo, mas aí você vai ver todo final de semana a pessoa fuma aquele arguile. Então, são todos convites, né? Então, está treinando o receptor de nicotina. Então, aí o indivíduo... Então fuma. Ele fuma e o que acontece? Você vai ativando o receptor. Os receptores de nicotina, eles sofrem um processo de upregulation
e dá um regulation. O que é o regulation? Eu vou fumando, cada vez eu quero mais para ter mais satisfação. Então, como o narguilé não é uma coisa fácil de se levar para lá e para cá, quem gosta muito começa, então agora eu já vou para o cigarro. Não, eu já vou para o cigarro eletrônico, começa a ter necessidade de consumir mais, porque a droga é assim. Chama-se efeito tolerância. A nicotina é campeã nesse quesito. Ela provoca tolerância, por isso que o consumo cada vez é ascendente, né? Tá, doutora, eu queria agradecer muito a tua presença hoje Eu que aqui. agradeço. Desculpa, eu queria explicar, mas... Foi ótimo, muito esclarecedor. Que bom.